Aumentar o seu padrão de vida é uma das maiores armadilhas que você vai encontrar. Eu estava assistindo um vídeo esses dias de um influencer gringo que eu gosto bastante, que é muito rico, tem muito dinheiro, fala sobre negócios e ele estava numa entrevista contando para um entrevistador, que também é um cara bem rico, falando assim, de forma honesta, eu não sei como as pessoas conseguem viver com menos de US$ 50.000 por mês. E esse é um cara que faz milhões por mês, ganha muito dinheiro. E ele não estava falando para tirar sarro, ele estava falando sério, eles estavam comentando sobre o mundo, enfim, e várias coisas. E ele falou: não sei como as pessoas conseguem viver com menos de US$ 50.000 por mês. US$ 50.000 por mês, agora em 2024, dá mais ou menos uns R$ 250.000 por mês. Em qualquer lugar do mundo, isso é muito dinheiro. Mas esse cara não consegue entender como as pessoas conseguem viver com menos que isso, sendo que 99% da população mundial vive com muito menos que isso. E tem gente que olha isso e fala, esse cara não tem noção, esse cara, sabe, tá tirando sarro, ou então tá esnobando, ou qualquer coisa do gênero. Mas eu consigo entender, porque depois ele pegou e explicou. Ele explicou por que ele acha isso. E ele começou a falar, tá, é, eu vou para não sei aonde, eu pego meu avião, vou visitar meu amigo que mora em outro país, passo o fim de semana lá, levo meus guarda-costas, meus amigos comigo, pago hotel para todo mundo, a gente vai jantar num restaurante 5 estrelas, não sei o que tem, aluga um barco, vai dar um passeio de barco, aí vai comprar umas roupas, compra umas roupas lá, uns ternos caros e tal, volto para casa e em um final de semana gastei US$ 20.000, US$ 30.000. Como que eu posso gastar menos que isso? Pra gente, parece absurdo, mas essa é a realidade dele. Ele não consegue imaginar, por exemplo, eu quero visitar meu amigo que mora em outro país. Ele não consegue imaginar ter que pegar um táxi para o aeroporto, chegar ou pegar um ônibus até o aeroporto, por exemplo, aí ficar lá na fila esperando horas no aeroporto, tem que chegar 3 horas antes, aí passa passaporte aqui, passaporte ali, aí passa, é revistado, fica esperando, aí senta numa poltrona pequenininha lá da classe econômica. Aí a aeromoça serve só uma balinha e um copo d'água. Aí desce no outro país, mesma coisa, passa por alfândega, passaporte, fila para sair, esperando táxi, esperando ônibus, chega na casa do amigo, enfim. Isso para ele é impensável passar por isso. Viajar sem segurança, sem guarda-costas, é impensável para ele. Como assim? Eu vou para uma outra cidade que eu não conheço ninguém e eu tô sem guarda-costas, sem segurança, se alguém quiser me assaltar, se alguém quiser fazer alguma coisa comigo, me sequestrar. Então tudo, ou por exemplo, carro. Eu imagino que uma pessoa dessa vai pensar assim, tá, hoje está chovendo, eu vou usar o mesmo carro que eu uso quando tá sol, sendo que um carro tá com pneu de chuva e o outro não? Tipo, não faz sentido. Ou sei lá, tá nevando, tá inverno aqui nos Estados Unidos. É, eu tenho um carro que é bom para andar na neve. Eu vou sair com o mesmo carro que é bom para andar na pista quando tá sol ou quando não tá neve? Eu vou fazer um passeio no campo no fim de semana, eu vou usar o mesmo carro que eu uso na cidade? Não faz sentido. Então eu entendo, para o cara que tem muito dinheiro, não faz sentido esse tipo de coisa. É óbvio que ele vai ter um carro para cada situação. Um carro para ir no shopping, um carro para ir no evento social, que ele vai querer chegar lá com o carrão, um carro para viajar, pegar a estrada, ficar vários dias fora de casa, vai ser um carro mais confortável. Então ele tem vários carros. E também avião particular, porque por que que ele vai ficar pegando aeroporto, sendo que ele pode pagar um jato particular? E tudo isso, por que que ele vai comer no restaurante normal? Nossa, chegar no restaurante, sabe? Ter um monte de gente, ficar na fila esperando lá no self-service. Não, eu vou no restaurante Michelin, 3 estrelas aqui, com o melhor prato de todos. Então, para um cara desse, se ele fosse forçado a viver uma vida de uma pessoa normal, para ele seria um grande sofrimento. Ele seria uma queda muito grande. Ele ia se sentir horrível, ele ia se sentir muito mal de pegar essa fila do aeroporto, essa fila do restaurante. Coisa que pra gente, né, pessoas normais, é algo completamente normal e aceitável. A gente nem se preocupa muito com isso, sabe? É a vida. Sei lá, você vai no restaurante, tem fila, normal. Mas aí eu comecei a perceber que eu também penso dessa forma. Não nesse nível, ainda não, pelo menos. Mas eu não penso, eu também penso dessa forma. Porque tem muitas coisas que eu considerava aceitáveis quando eu era mais novo, tinha menos dinheiro, aliás, não tinha nenhum dinheiro,
Por exemplo, para mim, eu ia trabalhar de ônibus todos os dias. Numa época que eu trabalhava um pouco longe de casa. Depois eu comecei a trabalhar mais perto de casa, eu ia a pé. Mas tem uma época que eu pegava ônibus todos os dias para o trabalho, como a maioria das pessoas faz. Para mim era completamente normal. Completamente normal. Tipo, acordava um pouco mais cedo, ia lá no ponto de ônibus, ficava esperando. Quando tava chovendo era uma merda. Levava o guarda-chuva, ficava lá no ponto de ônibus, aí trocava um papo, né? Batia um papo com quem tava lá no ponto e tal, jogava conversa fora, pegava o ônibus. Se não tinha assento, vai de pé, segurando, eu ia surfando no ônibus ali. Mas era normal pra mim. Eu não via aquilo como um sofrimento, tipo, sei lá, é normal. Mas hoje, que eu tenho carro, por exemplo, se você me falasse que a partir de amanhã eu vou precisar, sei lá, vender meu carro e ficar andando só de ônibus, eu ia sentir isso como um sofrimento. Por mais que antes eu não sentia, mas agora eu vou sentir como um sofrimento. Restaurante. Eu não comia muito em restaurante porque eu não tinha dinheiro. Quando eu falo não tinha dinheiro, eu nunca fui pobre, pobre. A minha família sempre foi classe média, né? Nasci numa família de classe média, então nunca passamos necessidade, graças a Deus. Mas não tinha luxo, não tinha luxo. Então, sei lá, a gente ia em restaurante uma vez por semana, ou pedia alguma coisa em casa, assim, né? Pedia uma pizza, alguma coisa, uma vez por semana, assim, não era. E também não era restaurante caro. Era pedir um lanche uma vez por semana, ia num McDonald's uma vez por semana, alguma coisa assim. E daí, quando eu era também, meus 20 anos de idade ali, que eu comecei a trabalhar com 18, na verdade. Então, meus 18, 20, 21 aí, que eu também ganhava bem pouco, raramente saía pra comer. Eu almoçava lasanha congelada. Comprava no mercado lasanha congelada, esquentava no micro-ondas e comia. Acho que era, sei lá quanto que era na época, era uns R$ 9 a lasanha. Hoje deve estar muito mais, né? Mas na época eu lembro que era uns R$ 9 a lasanha. E achava normal, achava ótimo. Entendeu? Não tinha nada demais. Aí, nossa, um dia por semana ia comer no restaurante, achava incrível. Mas hoje, por exemplo, que eu como muito fora, se você falasse pra mim agora, não, Bruno, você só pode ir em restaurante uma vez por semana agora, eu ia achar ruim. A mesma coisa, ia ser um sofrimento. Nossa, você tá me tirando algo que eu tenho. E aí me lembrou do conceito de adaptação hedônica. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A adaptação hedônica é essa ideia, na verdade não é uma ideia, é uma teoria aí com base em comportamento humano e tal, e essas análises comportamentais e neurológicas, de que o ser humano ele tem um nível de bem-estar ou de felicidade que ele sempre busca voltar nesse nível de bem-estar. Então, se você faz algo que muda muito a sua situação, por exemplo, você está aqui ganhando 5 mil por mês, por exemplo, você ganha 5 mil por mês e mora num lugar X e come comida X, enfim, tá. Você está nesse nível de bem-estar, vamos dizer assim. Aí, de repente, acontece alguma coisa, você recebe uma mega promoção aí, tá no seu trabalho, ou consegue um emprego melhor, você passa a ganhar 10 mil por mês. No momento que você passa a ganhar 10 mil por mês, o seu nível de satisfação aumenta muito. Você fala, opa, agora eu vou ter mais dinheiro. Aí você vai, se muda para um lugar um pouco melhor, com um aluguel um pouco mais alto, mas é um prédio mais gostoso, com uma piscina, de repente não tem tanta gente mais no condomínio, um condomínio com um pouco menos de gente. Então tem um pouco mais de privacidade ali, não é tão barulhento. Você de repente consegue começar a comer. Às vezes no dia a dia você comia num restaurante lá baratinho perto do trabalho, você começa a comer num restaurante um pouquinho mais caro ali perto do trabalho, que tem uma comida melhor, de repente tem menos fila de espera, de repente você consegue sentar na mesa mais fácil, não tem que ficar dividindo a mesa. Então, tem pequenas melhoras ali no seu dia a dia, em vários sentidos. Você consegue levar a tua namorada no cinema de vez em quando. Então, você percebe uma melhora do seu bem-estar. Você está mais de bem com a vida agora que você está ganhando mais dinheiro e as coisas, né? Paga um plano de saúde ali e tal, você fica mais tranquilo. O que acontece? Essa melhora no bem-estar que você teve, logo o teu padrão de bem-estar sobe e aquilo vira normal para você. Então, depois de um tempo, você não está mais feliz que você tem plano de saúde e come no restaurante e tal. Para você aquilo é normal, você se acostumou. E aí o seu nível de bem-estar, ele volta a ser o mesmo que era antes, lá nos 5 mil por mês. A sua vida objetivamente está diferente. Mas subjetivamente, ou seja, a sua sensação é a mesma agora. Você sente o mesmo nível de bem-estar, de felicidade que você tinha antes. E você volta a ter os incômodos normais do dia a dia. Ah, nossa, tem uma reunião que o cara falou merda pra mim, enfim, você fica estressado com as coisas do dia a dia como ficava antes. Então, você volta ao seu padrão. E aí, se você, de novo, vai dos 10 mil, nossa, agora é para 20 mil, você conseguiu lá uma super promoção, ou sei lá, mudou de emprego e tal,
Mesma coisa, você vai subir a sua qualidade de vida, né? Seu padrão de vida. Eu comecei o vídeo falando sobre isso. Você sobe seu padrão de vida e compra um carro um pouco mais caro, muda para um apartamento ainda melhor, com um condomínio mais alto, um aluguel mais alto, começa a comer num restaurante mais caro, sair mais com seus amigos, tal. Final de semana você começa a viajar, você tem um carro bom agora, você consegue pegar uma estrada, ir pra praia, passar o fim de semana num hotel, você não vai mais ficar na casa do amigo, não. Você pega um hotelzinho para você e sua namorada, tal. Legal, tá feliz. Depois de um tempo, o que acontece? Seu padrão, sua base, né, seu nível basal de bem-estar sobe e volta a ser o normal. Aquilo para você agora é o normal. E eu tô falando isso para você porque isso aconteceu comigo diversas vezes ao longo da minha vida. Toda vez, e eu acho que isso é normal, toda vez que eu tinha um aumento na minha renda, eu subi meu padrão de vida. Tudo isso, com carro, com lugar que eu moro, com qualidade das roupas que eu visto, lugares que eu frequento, tudo sobe, tudo sobe. E chega num ponto em que, se você me perguntar hoje, onde eu ganho muito mais do que eu ganhava, né? Eu ganhava pouquíssimo, mas ganho muito mais do que eu ganhava, ganho muito mais do que eu sonhava em ganhar quando eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. Mas se você me perguntar o nível de felicidade, nível de bem-estar que eu tenho hoje e que eu tinha com 21 anos de idade é muito diferente? Honestamente, eu vou te falar, não é muito diferente. Não é muito diferente. Tem alguns problemas que eu tinha com 21 anos de idade que eu não tenho mais, preocupações que eu tenho agora e que eu não tinha antes, mas na média, se você me perguntasse com 21 anos de idade, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação com a vida? Eu ia te dar, talvez, sei lá, 8,5, 9. Se você me perguntar hoje, eu vou te dar 8,5, 9. Não mudou. Mas a régua muda. A régua que você está comparando é que muda. E essa é a adaptação hedônica. Você muda a régua quanto mais dinheiro você ganha. E mais você sobe o seu padrão de vida, mais você vai mudando a sua régua e começa a exigir coisas cada vez mais caras e cada vez melhores para se satisfazer. Isso é muito perigoso. Por quê? Como eu disse antes, na época, lá com 20 anos de idade, se eu tivesse que pegar ônibus, beleza, normal pra mim. Nossa, quando minha mãe me emprestava o carro, minha mãe tinha um palinho. Quando a minha mãe me emprestava o palinho pra eu sair à noite, às vezes com meus amigos, nossa, aquilo pra mim era tô de carro. Né? Ele falava, ligava pros meus amigos, aí vamos sair, vamos, não sei o que tem, vamos ver se minha mãe pode levar. Relaxa, relaxa, que hoje eu tô de carro, entendeu? A gente vai a hora que a gente quiser e a gente volta a hora que a gente quiser. Que eu tô dirigindo hoje. Me senti o cara com o carro da minha mãe, com o palinho da minha mãe. E realmente, cara, me senti o cara. Nossa, dirigia pelos bairros aqui, meu Deus, achando que que eu tava numa Ferrari, entendeu? Porque pra mim aquilo era raro. Eu geralmente tava de ônibus ou a pé. E hoje, se você me falasse, não, você vai ter que voltar, por exemplo, você vai ter que vender seu carro e comprar um Palio. Podia ser exatamente o mesmo Palio. Exatamente o mesmo Palio que eu adorava com 21 anos de idade. Hoje, eu iria falar, putz, que merda. Eu iria me sentir mal. E eu andando com o Palio hoje pela rua, nossa, meus amigos me vendo de Palio, né? Nossa, vão perguntar o que está acontecendo, será que eu perdi dinheiro, o que está acontecendo, está com dificuldade? Porque a gente começa a criar todo esse status, essa percepção sobre a gente, né, que a gente mesmo tem, que a gente acha que os outros têm sobre a gente, seu círculo social, tudo começa a se adaptar ao seu nível atual. Então, o cara que mora lá na periferia, onde todo mundo anda de ônibus, tem carro bem velho, ele chega de repente com um palinho ali, né, um palinho novo que ele comprou, que está com 4 anos de. Nem existe, né, Palio mais com 4 anos de uso, mas enfim. O cara chegou com um carrinho lá, tal, que semi-novo. Pô, todo mundo vai falar, ó, aí sim, tá de carrão, aí não sei o que tem, tá de nave, carro bonito e tal. Mas eu, pra mim, aqui no meu círculo de amigo, cara, tem um vizinho meu aqui, no meu prédio, que ele tem 3 Porsches na garagem. Ele literalmente tem 3 Porsches na garagem dele. Ele tem a garagem dele e a do lado, né? São duas, e mais a do lado que é dele também, que ele tem um monte de apartamento aqui. Ele tem 3 Porsches, um de cada cor, cara. Ele literalmente tem um Porsche amarelo, um Porsche prata e um Porsche verde na garagem dele. Acho que eu até postei foto, postei no TikTok uma vez. Cara, se você virar pra ele e falar pra ele, viu, a partir de agora você vai ter que andar de Compass. Puta, ele vai ficar muito decepcionado. Ele vai ficar muito frustrado com a vida dele. Muito, ele não vai ter coragem de sair na rua. Ele não vai ter coragem de sair na rua de Compass para os amigos dele e tal olharem e falar, o que aconteceu? Perdeu os Porsche? O que aconteceu? Ele não vai ter coragem de sair na rua de Compass.
Sendo que se você for na periferia e der um Compass para qualquer pessoa ali, o cara vai pular de alegria, o cara vai dar 10 mortal para trás de alegria. Então olha que interessante. Não é o que você tem na sua vida, é a comparação. E quanto mais dinheiro você ganha e mais você vai subindo sua qualidade, seu padrão, não vou nem falar qualidade, seu padrão de vida, mais você precisa daquilo para ser feliz. Você precisa daquilo. Então hoje, se você tira meu carro, tira meus restaurantes, me muda para um apartamento mais afastado, eu vou sofrer. Eu vou me sentir que a minha vida não está legal. Isso vai me trazer desconforto. E aí que está o perigo. Por quê? Tudo nessa vida é ciclos. Hoje você está ganhando muito dinheiro, amanhã pode ser que você não esteja. E aí como é que vai ficar? Se você está tão acostumado com tudo isso, o que acontece quando você, por algum motivo, passa por dificuldade? Tem uma dificuldade na empresa, ou é mandado embora, qualquer coisa do gênero, tem um gasto inesperado aí com uma emergência médica na sua família, sei lá o quê, e de repente você não tem mais o dinheiro que você achou que você tinha. E como que você vai se sentir? Por isso que tanta gente entra em depressão por causa de problemas financeiros. Muitas vezes não é nem porque não consigo pagar as contas. Não, não consegue pagar as contas para manter a sua qualidade de vida. E a pessoa não está disposta a abaixar a qualidade de vida dela. Quantas pessoas eu já vi, pessoas que eu conheço de perto, de amigos de família, que entraram em dívidas milionárias porque não conseguiu abaixar a qualidade de vida. A renda abaixou por algum motivo, os negócios não foram tão bem, ou então foi mandado embora, mas não conseguiu abaixar a qualidade de vida, achou que logo ia voltar, começou a pegar empréstimo para manter a qualidade de vida. O que teria sido certo a fazer naquela hora? Meu, sua renda baixou, abaixa a sua qualidade, seu padrão de vida, abaixa. Se muda para um imóvel menor, mais barato, vende seu carro, compra um carro baratinho que não vai te dar dor de cabeça, ou então fica de Uber, de ônibus, o que for. Para de comer em restaurante caro, começa a fazer comida em casa, ou então comer num restaurante bem baratinho ali por quilo perto da sua casa. Você tem que diminuir seu padrão de vida se sua renda abaixou. Mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil, porque aí entra seu ego, o seu status social, né? Seus amigos não vão te ver do mesmo jeito, ou pelo menos você acha que eles não vão te ver do mesmo jeito. Sua namorada, esposa não vai te ver do mesmo jeito. Né? Os pais, os amiguinhos, seus filhos na escola. Pô, e, né? O Bruno sempre vinha trazer o filho de Porsche, agora veio trazer o filho de Compass. Ou, pô, veio trazer o filho agora de Palio. O que aconteceu, né? Começa, né, a falação ali, então, boca a boca. E aí isso afeta muito as pessoas. Então é muito difícil. Por isso que a minha conclusão pessoal para mim e também a minha dica que eu vou passar para você. De novo, eu ainda sou novo, tenho 34 anos de idade, faço 35 esse ano, não tenho uma experiência de vida enorme, tá? Mas trabalho desde 18, aí trabalhei quase metade da minha vida já. Passei por ganhar quase nada, eu literalmente ganhava R$ 400 por mês, quando primeira agência que eu trabalhei, que era na minha faculdade ainda. Até hoje, onde eu ganho muito, muito, muito mais que isso, muito mais do que eu pensei que eu ia ganhar. Claro, tem gente que ganha muito mais que eu ainda. Eu tenho alguns amigos aí que são muito ricos. É, eu não estou nesse nível, não sei nem se eu vou chegar nesse nível. Eles têm muito dinheiro mesmo. Mas enfim, eu ganho muito mais que a média da população brasileira. A minha dica que eu estou usando em prática, tá? Já faz alguns anos que eu comecei a usar isso. Mesmo que você comece a ganhar mais dinheiro, não aumente o seu padrão de vida. Ou se você for aumentar, aumenta um pouquinho. Tipo assim, se você começou a ganhar muito mais, aumenta só um pouquinho o padrão de vida. Ganhou mais ainda, aumenta mais um pouquinho. Mas não aumenta na mesma proporção. Deixa sempre uma margem, uma folga muito grande aí. Tipo, se você conseguir viver com menos de 50% do que você ganha, meu, você vai estar numa posição ótima. Eu sei que para quem ganha pouco, não tem como, é impossível, né? Você tem que ter o mínimo aí de comida, de água, enfim, tem que ter o mínimo. Mas estou falando principalmente as pessoas que começam a ganhar mais dinheiro, tá? Você estava numa situação ok, começou a ganhar mais dinheiro. Primeira coisa que você vai querer fazer é comprar carro novo, comprar um monte de roupa cara para se mostrar para os outros. Vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer. Segura. Segura isso. Começa a ver a sua renda crescer e o seu padrão de vida não aumentar. Começa a ver essa diferença, esse lucro, né? Essa sobra toda que você está tendo aí. Vai guardando, vai investindo. Tenta não gastar isso, não aumenta seu padrão de vida. Se for aumentar, bem pouquinho, bem pouquinho. Para você nunca conseguir chegar nem perto de tudo que você ganha. Graças a Deus eu estou nessa posição hoje, eu estou conseguindo, é difícil, é difícil.
Tem gente que fala, isso aí é frescura. Não, é difícil, porque os seus amigos começam, entendeu? Até os lugares, esse é o problema. Você começa a ganhar mais dinheiro. Aí o que você faz? Em vez de você comer pizza na pizzaria do bairro, você vai na pizzaria mais cara da cidade, que você, né, quer levar tua namorada lá pra mostrar, não sei o que tem, comer a pizzinha da melhor pizza da cidade. Você chega lá, o teu carro é o pior do estacionamento. Porque, né, tem você lá e tem os ricaços da cidade que vão lá também, que é o melhor restaurante da cidade. Aí você começa a se sentir pobre, né? Na pizzaria do bairro você se sentiu ricão, mas você vai na pizzaria melhor da cidade, lá você começa a se sentir pobre. Todo mundo tá bem vestido, né? Com terninho de marca da Hugo Boss, sapato ali, Louis Vuitton, né? Aquele tênisinho da Louis Vuitton que todo mundo assim, né? Todo mundo que tem dinheiro tem. As menininhas com a bolsinha da Prada lá, tal. Os caras de carrão. E você começa a se sentir mal. E aí você quer, fala, não, eu vou comer lá de novo mês que vem, mas eu quero chegar à altura. Quero que todo mundo perceba que eu pertenço a esse lugar. Aí você vai, compra um blazer caro, não sei o que tem, começa a pensar em trocar de carro. E é assim que começa. E aí você tá nesse lugar, você começa a trocar ideia com uma mesa do lado e tal, você começa a ficar amigo, você começa a frequentar o clube, começa a jogar tênis, beach tênis, aí você faz amizade com os caras ali que tem mais dinheiro que você. Então, naturalmente, o seu círculo de amigos começa a ser de pessoas mais ricas. E aí você começa a se sentir pobre. E aí você tem que se adequar ao nível deles. E isso nunca termina. Isso nunca termina. Como eu te falei, esse cara aí que eu estava assistindo o vídeo dele, ele está num ponto que ele não consegue entender como alguém vive com menos de 50 mil dólares por mês. Imagina chegar nesse ponto, onde você não consegue entender. Você fala, meu, como que a pessoa faz para viver com menos de 50 mil dólares por mês? E eu me peguei numa situação parecida. Então, não parecida, mas assim, pensando a mesma coisa. Eu olho, né, algumas pessoas que eu conheço aqui que ganham menos, eu falo, meu, como que a pessoa consegue viver com esse salário? E tem muita gente que vive com muito menos, entendeu? Mas a gente começa a perder a noção um pouquinho, porque a nossa base de bem-estar vai subindo para acompanhar o seu padrão de vida. Então, dica de hoje é: não suba o seu padrão de vida. Não suba. Ou se for subir, sobe bem devagarzinho e deixe sua renda aumentar. Isso sim, quer ser ambicioso, seja ambicioso. Trabalha, monta empresa, faz o que você quiser. Mas pega essa grana toda, investe, poupa, ajuda teus familiares, enfim. Mas não aumenta o teu padrão de vida. Senão isso vai ser uma armadilha e vai te trazer muito sofrimento lá na frente, numa eventual crise ou situação difícil. Se tiver algum comentário sobre, deixa aqui embaixo e a gente continua a conversa nos comentários.